Gente, deixa eu contar umas coisas aqui pra vocês. Eu podia estar só cuidando da minha vida, mas eu venho aqui porque se tem uma coisa que pra mim é muito forte, é consideração pelo ser humano, assim. Eu tenho uma parada com essa coisa do humano, entendeu? Assim, eu tenho uma compaixão pelo humano, por mais que o humano tantas vezes me irrite, por mais que eu tenha muitas vezes vontade de matar o maninho irmãozinho. Mas, assim, no meu entendimento, e eu só posso compartilhar o meu entendimento, né? Tanto que eu coloco no meu perfil que eu compartilho insights de como driblar essa Matrix, é exatamente isso. No meu entendimento, para a gente conseguir driblar a Matrix, a gente tem que sacar um pouco da natureza dela. Porque se a gente lidar com ela só como a gente aprendeu, que ela é uma coisa real, entendeu? Parece que não tem saída. A vontade que dá é de cortar os pulsos. Mas se você entender, né, ou se você tiver essa percepção de realidade, você não precisa entender, não precisa acreditar, você não precisa nem me seguir. Mas assim, se você entender que as coisas aqui só acontecem quando elas recebem a sua atenção, talvez você possa entender que se você não quer que uma coisa aconteça com você, você não tem que dar atenção para aquilo. E o que é não dar atenção? É parar de pensar, tira isso do seu campo mental. Por exemplo, gente, um exemplo tão antigo. Se você sai pra rua morrendo de medo de ser assaltado, cara, você vai ser assaltado. Se você morre de medo de pegar uma doença e morrer, provavelmente chances enormes de você pegar uma doença simples e aquilo se transformar numa coisa grande, entendeu? Ah, é sempre assim, Dani? Não sei se é sempre assim. Não acho que tenha regra pra nada, mas se você observar, há uma tendência de que pessoas que têm muito medo de uma coisa, elas acabam sofrendo mais com aquela coisa. Quem tem muito medo de ser assaltado, acaba sendo assaltado muito mais vezes. Quem tem muito medo de ficar sem dinheiro, acaba ficando muito mais sem dinheiro. Então, assim, você pode observar, tá no mundo. Eles estão querendo implantar uma terceira guerra mundial há muito tempo. E a terceira guerra mundial é só para poder levar adiante a agenda deles, enfim, né? O grande reset, ou o que seja. Eu não vejo exatamente eles conseguindo. Tá sendo uma coisa meio apelativa, entendeu? Mas assim, eu acho que eles não conseguem justamente porque a galera não tá dando atenção à guerra. Por mais que eles façam coisas, ninguém quer guerra. Então ninguém vai colocar a energia, ninguém vai colocar a emoção naquilo, entendeu? Da mesma maneira, uma segunda pandemia. Eu duvido que eles consigam emplacar. Eles tentaram, inclusive, logo depois do Covid, emplacar algumas. Mas a galera já não comprou mais a história. Então, assim, as coisas só vão adiante se tiverem nossa atenção, se a gente tiver com aquilo na nossa cabeça. E se você tiver com aquilo na sua cabeça, na sua mente, também tivesse com sentimento naquilo, com medo, entendeu? Então, por que eu tô falando tudo isso? Tô dando uma volta, porque eu vim aqui porque eu quero te dizer, assim, humildemente, que você corre o risco de ser preso? Corre, mas você também corre o risco de escorregar na rua, numa casca de banana, e bater a cabeça do meio-fio e morrer. O pai de um amigo meu, ele morou por 50 anos no mesmo apartamento. E uma bela noite, ele caiu da cama e bateu a cabeça na quina da mesa de cabeceira, onde a mesma mesa de cabeceira já estava lá há 50 anos, e morreu. Então, assim, você tem essa chance de ter preso? Tem. Mas você pode morrer antes. Aí você vai deixar de viver? Ou vai transformar essa vida no inferno? Porque você talvez, pode ser que seja preso? Então, assim, quer pensar em plano B, C, D? Eu sempre tenho, assim, eu fico assim, se plano A não der certo, eu vou pro B. Mas tudo bem, entendeu? Assim, eu até penso em plano B, C e D, mas eu solto pro universo. Porque o que está na minha alçada é o quê? Pensar num plano B, C e D. Mas tudo bem, eu posso até fazer um preparativo outro, mas solto para o universo. O que não está na sua alçada, o que adianta você ficar martirizando aquilo? E assim, a maneira que você tem de driblar a
a Matrix é você entender a natureza dela. Se você ficar dando muita atenção a uma coisa ruim que pode ser que aconteça, há maiores chances daquilo acontecer, porque você está colocando aquilo no seu campo de manifestação mental. E muitas vezes pessoas bem intencionadas ficam falando, não, cuidado, não sei o quê, só que elas estão ajudando a colocar aquilo no seu campo mental e materializar aquilo. Cara, muito tempo atrás, no início da pandemia, lá em 21, eu me lembro que eu criei um bordão que é assim, não dê voz ao que você não quer que se manifeste. Faz um exercício com você, para de pensar, para de dar sua emoção, seu medo, sua atenção. Tira da tua mente o que você não quer que se manifeste. Ainda não deu errado. Se der errado mais pra frente, ou se mudar o quadro, aí você vê o que você faz. Entendeu? Mas se ainda não está manifesto na sua vida, tá, uma possibilidade. Sim, como é uma possibilidade de você ganhar na loteria? Não, porque a loteria é já carta marcada. Mas é uma possibilidade de você escorregar numa casca de banana e bater a cabeça no meio-fio. Você entendeu isso? A possibilidade de você escorregar na rua é tanta quanto a possibilidade de você ser preso. E, na verdade, chances enormes que você escorregue na casca de banana na rua muito antes de ser preso. Você está entendendo qual é a situação? Então, assim, é minha contribuição para o maninho irmãozinho hoje, entende? Não dê voz ao que você não quer que se manifeste. Tira isso da sua cabeça. Tem que fazer algumas coisas? Então faz o que você tem que fazer, entendeu? Mas entrega, vai viver sua vida, entendeu? Até porque se você for presa, é melhor se aproveitar, tá liberto hoje. Você tá entendendo qual é a situação? Se você escorregar na casca de banana e sei lá, quebrar as duas pernas, é melhor você ficar andando com as suas pernas hoje, curtindo isso hoje, entende? A gente não tem mais o que eu possa falar para vocês. Eu compartilho aqui insights meus. Posso estar errada? Posso. Eu acho que tem muita gente também que pode estar errado. Tem mais uma coisa que eu quero falar, tá? Quando começou as picadas obrigatórias, que não eram obrigatórias, nunca foram, enfim, que a galera começou a alertar que ia dar muita morte, dar muita sequela, etc, etc, e realmente deu muita morte, muita sequela. Mas tem uma galera que ficou numa assim, todo mundo que se picou vai morrer e vai ficar sequelado. Né? Teve uma boa quantidade de gente armagedacionista que fez questão de enfatizar isso, né? E a minha experiência, o que eu observo no meu dia a dia hoje, 2026, é que tem muita gente que levou muita picada e está muito bem, obrigada, e tem muita gente não picada morrendo. As 3 últimas pessoas próximas de mim que morreram, assim, que eu fiquei, assim, consternada, não eram picadas, tá? Eu falei, caralho, cara. E tem mais, tinha outra coisa também, que os picados iam estar antenados com Bluetooth, que eles iam virar robôs, que eles iam virar zumbis, entendeu? E olha, eu vou falar uma coisa. As últimas pessoas com as quais eu me aborreci profundamente são não picadas. Aliás, depois de conhecer tantos não picados nesse meu movimento de internet, de conhecer pessoas, eu afirmo categoricamente que de comunidade de desperto eu quero distância. Então, assim, gente, olha só. Primeiro que nada tem regra, entendeu? De boa intenção o inferno tá cheio. E lembrem de um vídeo antigo do Olavo de Carvalho que ele fala que você querer derrubar a Matrix, mudando ela, batendo de frente com ela para mudar ela, é burrice, porque você vai estar alimentando a Matrix assim. A única maneira de derrubar a Matrix é não interagindo mais com ela. A Matrix colapsa por falta de atenção. Isso deve ter até alguma explicação de física quântica para isso, tá? Dani, mas o sistema está apertando todo mundo, está difícil viver nesse sistema, a gente está sendo perseguido, vai ser perseguido, isso está difícil, não sei o quê. Gente,
Na minha humilde percepção de realidade, que pode estar equivocada, óbvio, entendeu? Porque eu só sei que nada sei. Tudo aqui é feito, no final das contas, no frigir dos ovos, para a gente gerar a energia, a atenção, a emoção que alimenta a arconte, que alimenta o sistema, mantém a matrix de pé, o que quer que vocês queiram. Desde o papo de picada, de botar picado quando não picado, assim, desde essa coisa de colocar a gente com o medo, meus queridos, o medo. É o que mais alimenta essa matrix, mais alimenta a arconte. Então, assim, você não combate sistema. A gente não combate sistema porque sistema é sistema de arconte. Arconte é uma energia do mal, é uma consciência do mal. A gente está inserido nisso, mas a gente não tem alcance a isso. O combater o sistema é parar de interagir com ele o máximo possível. E não é interagir você ir para o campo plantar sua própria comida. Até pode ser, acho maravilhoso, entendeu? Assim, você vive muito melhor aqui, eu diria. Mas assim, mas até no campo plantando a própria comida, se você estiver com medo de ser pego, disso, daquilo, não sei o quê, você vai estar interagindo com o sistema da mesma maneira. Você pode não interagir com o sistema agora, de onde você está, na sua posição, no lugar que você está ocupando. É não ter medo. Por mais que você tenha tudo para ter medo, é não ter medo. Se a gente tem medo maior do que morrer, enfim, né, tecnicamente, que é o endgame, a gente não tenha medo. A meu ver, a maneira que dá para fazer é se esquivando da maneira que der para se esquivar. E do lugar que você está, onde você está. Se você conseguir não dar atenção e emoção para a narrativa de sistema, ou para a narrativa de quem não entende exatamente como funciona essa matrix, também não entendo exatamente como funciona essa matrix, mas assim, ou para narrativa, qualquer narrativa que te coloque com medo, é uma narrativa que, mesmo inconscientemente, está ajudando a alimentar o sistema. Se você conseguir virar observador dessa história toda, até observador da sua própria desgraça, é uma maneira que você tem de estar nesse mundo sem pertencer a ele, entendem isso? E se não entenderem também, tá tudo certo. Também seguimos. Gente, eu me lembro muito de uma cena de um filme muito antigo, que as bruxas alguma coisa, as bruxas, eram 3 bruxas, uma delas eu acho que era Michelle Pfeiffer, outra não sei se era Cher, não sei. Que elas foram jogadas, as 3 bruxas da escada, elas iam cair, se espatifar no chão. Aí elas se olham e começam a gargalhar daquilo, e a gargalhada delas faz com que elas flutuem e não se espatifem no chão. Gente, isso é tão simbólico, isso é tão real. Para mim, de uma maneira que a gente tem de se esquivar e se esquivando desse sistema. Gente, quem quiser ouvir, ouve. Quem quiser entender, entende. Nem eu entendo direito, eu só tô assim, tentando dar uma força.